atuais, os grandes excessos que agora são projetados como resultado do novo orçamento vão provavelmente causar um ataque cardíaco induzido pela dívida, num futuro relativamente perto. Eu diria 3 anos, talvez 1 ou 2. Pois essa entrevista que ele deu para o Financial Times, o jornal britânico, agora no dia 2 de setembro de 2025. E ele se refere principalmente aos Estados Unidos. Mas a verdade é que esse é um problema global. O alto endividamento, sobretudo das nações desenvolvidas. E que é fruto de vários fatores. O sistema monetário de papel moeda inconversível, em que o dinheiro pode ser criado do nada, o estado de bem-estar social que é insustentável, a queda de natalidade, a demografia já desfavorável, os ganhos de produtividade que não conseguem superar o desafio demográfico e a própria política que, por meio da democracia, tem sido incapaz de lidar com esses problemas. E os sintomas de que algo não vai bem se manifestam de várias formas e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então não é nada para explicar o movimento da bolsa nessa semana ou que o Banco Central vai decidir de juros na semana que vem. O nosso objetivo é colocar em perspectiva, é dar um zoom out, entender as grandes forças por trás dos ciclos de longo prazo e as implicações para o nosso patrimônio. Não pensando em bater o CDI desse ano ou do ano que vem, mas com uma preocupação intergeracional. E isso que eu quero mostrar então nesse vídeo. E para quem está chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem deste conteúdo, deem um joinha, compartilhem e se inscrevam aqui no canal também e ativem as notificações. E falando então primeiro do grande endividamento público, existe um número que é estudado e divulgado pelo Instituto Internacional de Finanças e que chegou à cifra de 324 trilhões de dólares. Essa é a dívida global, que foi divulgado agora no mês de maio, chegou então a 324 trilhões no primeiro trimestre de 2025. Isso inclui dívida pública e dívida privada, então de famílias e também empresas. E especialmente a dívida pública, que é mais difícil de ser repagada, porque costuma ser aquela mais insustentável, porque é resultado das promessas de políticos, que quem vai pagar a conta está sempre no futuro distante. Bom, esse futuro está chegando, cada vez está mais próximo. A gente pode analisar então pela relação dívida sobre PIB, que significa a dívida em proporção da produção da economia. E eu vou destacar as duas áreas principais aqui, primeiro economias avançadas e a zona do euro. E o que nós temos então para economias avançadas em 2025, 110% de dívida PIB e a zona do euro 88,7%. E quando nós analisamos alguns países selecionados, claro que o principal exemplo de altíssimo endividamento é o Japão, que tem sido recordista nas últimas décadas e que está em 235% de dívida PIB. Selecionando aqui alguns países da zona do euro, temos vários aqui. Primeiro, a Grécia, que ainda está com uma dívida elevada, mas está mais controlada, por incrível que pareça. Eu vou mostrar depois alguns gráficos sobre isso. A Itália, 137% do PIB. E aqui a França, que vem subindo 116%. Aqui considerando apenas a dívida pública e não a dívida privada. Então, considerando a dívida privada, aqui os níveis até sobem mais, mas o mais importante para o nosso foco agora é como os países vão lidar com a dívida do setor público. Então, olhando o peso da dívida sobre a economia, ele tem crescido. A tendência ela é de alta, especialmente porque o déficit dos países, isso é, o orçamento público, também está no vermelho. Praticamente todos os países, os principais, têm incorrido em déficits nos últimos anos. Estouraram na pandemia, mas eles não foram cessados. E o buraco fiscal persiste. Novamente aqui separando economias avançadas e a zona do euro. Então, a zona do euro, menos 3,2% é o resultado do orçamento sobre o PIB, então o déficit de 3,2%, economias avançadas 4,3%. Então é um problema de países avançados em geral. E qual é um dos principais sintomas de que o endividamento está elevado? Pois justamente as taxas de juros. E que eu vou começar mostrando a taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos, em que a gente pode observar grandes ciclos dos juros, desde a década de 30 até o momento. E o que nós temos aqui, observando a taxa de juros do título de 10 anos, o Treasury de 10 anos dos Estados Unidos,
Vejamos que desde a década de 40, 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que os juros estavam ali mais perto de 2 e 2,5%, as taxas entraram num longo período de alta de 30 anos, que duraram praticamente até o início da década de 80, o que significa que foi um mercado de baixa para os preços dos títulos, porque quando sobe a taxa de juros, significa que o preço do título está caindo, o seu valor presente está caindo, e o inverso também. Quando cai a taxa de juros, significa que o preço dos títulos está subindo. Então esse foi um mercado muito ruim para detentores de dívida pública, porque as taxas dispararam, até no caso aqui americano, mas o restante do mundo não foi diferente, mais de 15% aqui a taxa de 10 anos do governo americano. Então saiu de menos de 3% no início da década de 50 para mais de 15% no início da década de 80. 30 anos de alta de juros. E o que aconteceu nos 40 anos seguintes foi o oposto. Uma forte queda nas taxas de juros, chegando nas mínimas da pandemia ali em meados de 2020, em que o Tesouro de 10 anos chegou a ser cotado em menos de 0,5%. Foi a mínima histórica, impressionante, o que significa que foi um ótimo período para os bônus soberanos, porque as taxas caíram, portanto, o valor dos títulos, o preço do título subiu. Então aqui tivemos grandes períodos, 30 anos de bear market de bonds e depois 40 anos de bull market em bonds. E agora, o que nós estamos vendo nos últimos 5 anos é o movimento inverso. Um bear market de bonds que começou já tem meia década e a gente nem se lembra mais disso. Já temos 5 anos em que as taxas têm subindo. E eu não vou falar aqui o que acontece numa outra semana, mas sim entendendo as grandes tendências e como essas forças principais de alto endividamento, baixo crescimento e a inflação começa a incomodar também, faz com que as taxas não parem de subir. E já que estamos analisando tendência de longo prazo, eu preciso me referir ao que é o principal estudo histórico das taxas de juros, que é realmente a referência, a Bíblia sobre o assunto, o livro do Sidney Homer e Richard Silla, intitulado Uma História das Taxas de Juros. Essa aqui é a 4ª edição de 2005. E eu preciso ler aqui alguns parágrafos, são poucos, mas porque eles evidenciam essas forças de longo prazo e o que elas representam, o que elas realmente significam. E aqui primeiro, logo no primeiro parágrafo da introdução. A alta espetacular nas taxas de juros durante as décadas de 70 e no início dos anos 80 levaram as taxas de mercado de longo prazo para cima a níveis jamais vistos anteriormente, e muito menos alcançados na história moderna. Uma visão de longo prazo oferecida nesta história mostra que os picos recentes dos juros foram muito mais altos que as maiores taxas de juros reportadas nos Estados Unidos desde 1800, na Inglaterra desde 1700 ou na Holanda desde 1600. Em outras palavras, desde que os mercados de capitais modernos passaram a existir, jamais houve níveis tão elevados de taxas de juros de longo prazo como tivemos ao redor do mundo um quarto de século atrás. Então vejam como o que aconteceu na década de 70 e início dos anos 80, ali por si só já foi uma anomalia na história das taxas de juros e que cobre 3.000, 5.000 anos. Realmente é impressionante. E agora observando o título de 30 anos, não apenas o de 10 anos, portanto, títulos mais longos. Aqui o dos Estados Unidos, e vemos a mesma tendência secular, depois de 40 anos de mercado de alta dos bonds, isso quer dizer que as taxas de juros estavam caindo, agora elas estão subindo desde 2020. E no caso do Tesouro de 30 anos americano, chegou em quase 5%, chegou a tocar em 5% alguns dias de 2025. Neste momento que estou gravando, está aqui ao redor de 4,78%. O Tesouro do Japão, que durante muito tempo ficou abaixo de 1%, o de 30 anos, está no seu patamar mais alto da história. Nessa última semana chegou a tocar acima de 3,3% e é o país mais endividado do planeta. Portanto, juros em alta para o Japão
é um problema fiscal maior do que para outros países. Mas voltemos. Também aqui os juros de 30 anos da Grã-Bretanha, que dos países selecionados é o mais elevado. Chegou a tocar 5,75%. É o maior patamar desde meados da década de 90. Então aqui a Grã-Bretanha pagando agora juros de mais de 5,5% no seu título de 30 anos. França também subindo, está em 4,38%, assim como o da Itália, 4,52%, assim como o da Alemanha, 3,30%, e o da Grécia, vejamos só, neste momento está em 4,3%. O que é curioso porque depois da crise de dívida soberana, hoje a Grécia está pagando menos juros que a Grã-Bretanha, menos que os Estados Unidos, menos que a Itália e menos até mesmo que a França. É surreal o que estamos vendo aqui com as finanças públicas. O que explica então essa alta nas taxas de longo prazo dos países? Um dos motivos é justamente o fator fiscal. Os países seguem muito endividados, sem perspectiva de reduzir ou zerar o déficit fiscal, portanto, a trajetória da dívida ainda é ascendente. E com as economias que não crescem o suficiente, a demografia desfavorável, o fardo do endividamento público tende a continuar crescendo. E os credores passam a desconfiar de que essa dívida, em algum momento, será pagada de fato. Portanto, exigem um prêmio maior. Se há um risco de solvência ou se a credibilidade desses países está diminuindo e há um receio de que a dívida possa não ser paga, porque a solidez financeira fiscal agora já não é mais a mesma, o credor passa a exigir um prêmio maior, um juro maior para carregar essa dívida. Como funciona com qualquer devedor, se você deve muito e há suspeita que você não vai pagar, os juros que os bancos, os credores vão exigir passa a ser maior. E é o que está acontecendo também com esses países, por isso vemos essa tendência secular de alta nas taxas de juros. E para o investidor que carrega esses títulos, quanto maior a duração do título, ou seja, quanto mais longo for o seu vencimento, mais sensível é o título a variações de taxa de juros. Portanto, quando o juro sai de 2% para 3% num título de 1 ano, há um impacto no preço, no valor do título, no momento presente. Mas o impacto de 2% para 3% num título de 30 anos é muito maior. Então, quanto mais alongado for o título, maior será o impacto no portfólio dos investidores que estão carregando esses ativos. E esse é o risco de estar exposto, de estar encarteirando juros muito longos neste momento, especialmente soberanos, com essa situação fiscal e com essa falta de perspectiva. E para ilustrar o impacto disso, eu vou usar um dos títulos mais longos que foram emitidos nos últimos 10 anos, que foi um título da Áustria em 2017 e um título de 100 anos. O vencimento era de 100 anos. Que quando ele foi emitido, as taxas longas ainda estavam em descendente, portanto ele conseguiu emitir até uma taxa abaixo de 2%. Só que nos anos seguintes, até a pandemia, as taxas de juros de longo prazo seguiram caindo. Então esse título ele se valorizou bruscamente até o auge da pandemia, que é o que eu coloco agora na tela. Então lá de 17 até dezembro de 2020, que foi praticamente ali o pico, o título chegou a mais que dobrar de preço. Então esse mesmo título aqui de 100 anos da Áustria. Porém, o oposto aconteceu a partir de então. No momento que entramos nessa tendência secular de alta de juros, o juro que antes estava em menos de 1% foi para mais de 3, 3,5%, 4%. E o impacto no valor principal, no preço do título, foi uma queda, isso apenas ainda em 2023, foi uma queda de 75%. Então vejam só o efeito que tem uma alta de juros nessa magnitude num título tão longo assim. Uma outra forma de pensar os títulos de dívidas é que, assim como a lei de oferta e demanda se aplica a qualquer mercadoria, inclusive ao dinheiro, também se aplicam aos títulos de dívida dos países. Se os países estão precisando emitir cada vez mais dívida, ofertando cada vez mais títulos ao mercado, aumentando a oferta de títulos, o preço dos títulos tende a cair. Esse bem, essa mercadoria, está mais abundante. E se não há uma demanda que compense a maior oferta,
a expectativa é que o preço do título caia, portanto vai subir os seus juros. E é exatamente isso que temos visto nesses últimos anos. Por sinal, aqueles que querem entrar em mais detalhes sobre como esse mecanismo funciona, a dinâmica de juros e preço de títulos, tem uma aula muito bacana no nosso aplicativo Follow the Money, dentro do curso Ciclos de Mercado. Eu vou colocar ela aqui na tela, é sensacional. Além da aula sobre a história monetária do Ocidente nos últimos 150 anos, que vai complementar e muito este vídeo de hoje. Então, se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro, aproveita esta oportunidade. Vou deixar aqui o código QR na tela e link na descrição do vídeo. Agora de volta para o nosso conteúdo. E a gente pode observar esse mesmo comportamento pelo ETF de títulos do Tesouro Americano com vencimentos de mais de 20 anos, que nos últimos 5 anos teve uma queda de 46%. Então imagina o seu investimento neste ETF, é o TLT, perdeu 50% do valor, caiu pela metade nesse período, justamente por conta da alta das taxas de juros. Mas é importante a gente falar sobre a zona do euro em específico, embora a gente tenha abordado aqui Estados Unidos, Japão, Reino Unido, e todos sofram do mesmo problema, alguns países mais do que outros. Dentro da zona do euro, a gente também pode identificar quais países estão mais propensos a terem algum problema, alguma crise fiscal, alguma crise de dívida. E eu vou utilizar agora no gráfico os chamados spreads de juros, comparando o tesouro de 10 anos de um país com o tesouro de 10 anos da Alemanha, que é a baliza, é referência, seria o país mais seguro de todos. Então, o primeiro aqui é o tesouro da França, menos o da Alemanha. Então, França menos Alemanha, desde lá de 2006, quando praticamente não havia nenhum spread, então o mercado considerava a França tão sólida e responsável quanto a Alemanha. Aí veio a crise financeira de 2008, crise de dívida dos PIGs, Portugal, Irlanda, Espanha, Itália e a Grécia, e os juros dispararam e assim os spreads. A França chegou a pagar mais de 1,5 acima do bonde da Alemanha. E agora, nesse momento, voltam a subir esses spreads, aqui apenas olhando a França. Vamos colocar o próximo na tela, Itália. Linha verde. Vejam só, a Itália chegou a disparar muito mais lá em 2011, 12, em relação ao título da Alemanha, mas nesse momento cai, está ali em 0,87% é o spread, enquanto a França está 0,78%. Agora da Espanha. Também chegou a disparar mais ainda lá em 2012, chegou a 6% o spread da Espanha, e agora, nesses três países, é o que tem o menor spread em relação à Alemanha, apenas 0,59%. Portugal foi mais alto que esses outros países, chegou a um spread de quase 14% no auge da crise dos PIGs, mas neste momento é o menor de todos, 0,43% de spread. E por fim aqui, mais dois só, a Irlanda, que também teve um spread surreal lá em 2011, quase 12%, e agora é o menor desses países, com apenas 0,23%. E por fim aqui a Grécia, que esse era o maior spread, o país que quase quebrou, chegou a 36% o spread lá em 2011, 2012, e agora está em 0,72%, abaixo da França e abaixo da Itália. Então Grécia hoje parece ser um país menos arriscado do que os demais aqui da zona do euro. Novamente agora com um zoom entre os países. Então não apenas os juros longos estão subindo no mundo todo, mas em alguns países sobe mais rápido do que em outros, por isso os spreads também estão aumentando, e nesses que estão aumentando denota algum problema maior ou um risco maior pela ótica dos investidores do mercado. Outro dado que chama a atenção e tem a ver com outra preocupação dos investidores é que as taxas de curto prazo estão caindo, essa taxa básica do Banco da Inglaterra, mas as longas não estão acompanhando, pelo contrário, elas estão subindo. Então está abrindo aqui uma boca de jacaré em que há uma divergência, as taxas longas sobem e as taxas curtas estão caindo. Porque quando a gente coloca a inflação neste gráfico, vejamos só, especialmente aqui no caso da Inglaterra, a inflação volta a subir, agora chegando em 3,8%, a inflação anual do Reino Unido. Só que não é apenas no Reino Unido. Isso nos traz então ao segundo fator, além das questões fiscais, riscos de solvência, dívidas impagáveis, vem também a consequência disso, que é a desvalorização do dinheiro, que se traduz como a inflação de preços.
Os preços começam a subir porque o dinheiro está valendo cada vez menos. E agora nós vemos inflação alta até mesmo no Japão. Nesses países que eu selecionei, vejam só como estamos no momento. Primeiro aqui desta lista, Reino Unido com 3,8% de inflação, Japão é o segundo com a inflação mais alta, 3,1%, Estados Unidos 12,7%, depois aqui a Alemanha com 2% e a França com apenas 1%. Mas é um momento ainda de inflação, sim, preocupante no mundo, então, por conta das questões fiscais e mais a inflação que está pegando, os investidores passam a exigir cada vez mais juros para financiar a dívida pública. Só que os dois fatores acabam se retroalimentando, tanto a questão fiscal quanto a inflação. Porque, historicamente, como é que os países conseguem pagar uma dívida tão elevada? Recorrendo à inflação, imprimindo moeda, criando dinheiro do nada, desvalorizando o dinheiro para repagar aquela dívida velha. E na situação atual, em que os países estão crescendo pouco, eles poderiam crescer e mais do que a dívida e assim repagar apenas com o crescimento da economia, mais produção. Mas como é que uma economia pode crescer mais? Ou com uma demografia favorável, mais trabalhadores produzindo mais, ou então a produtividade que mais compensa uma queda populacional, ou gerar ganhos tão elevados que a produção da economia aumenta a ponto de conseguir repagar aquela dívida. Só que esse não é o caso de praticamente nenhum país hoje em dia. Demografia desfavorável e ganho de produtividades insuficientes. Portanto, o fardo da dívida só sobe. E como é que os países então vão pagar essa montanha de dívida? Terá que ser via inflação. Não há outro remédio. E nesse ambiente, os investidores vão em busca de proteção. E o melhor sintoma desta busca por segurança é o preço do ouro, que não para de subir e chegou a bater mais de 3.600 dólares por onça Troy, e é exatamente a máxima histórica nominal no dia de hoje que eu estou gravando, que é sexta-feira, 5 de setembro. Aqui temos o gráfico do ouro nos últimos 25 anos, mostrando uma alta ininterrupta, assim como a prata, que também é um metal de proteção, menos do que o ouro, mas também vem subindo, especialmente em 2025. Então esses são os grandes sinais de que há receio, há medo, há preocupação pelo valor do dinheiro. Especialmente porque, nessa conjuntura, os governos podem recorrer à repressão financeira, isso é, já que os juros estão subindo, o que pode comprometer a rolagem da dívida pública e o pagamento dela. Eles vão ter que recorrer à inflação, mas se recorre à inflação, os investidores vão exigir prêmios maiores, juros maiores. Uma forma é suprimir as taxas de juros, impedir que elas subam e reflitam a taxa de inflação corrente. Portanto, impondo juros reais negativos nos investidores, nos detentores da dívida pública, nos seus credores. E é nesse cenário que a busca por proteção aumenta muito mais. Se eu não posso me proteger pela desvalorização do dinheiro num título de longo prazo do governo, eu vou buscar ativos que vão sim refletir e trazer segurança, como novamente é o caso do ouro, aqui da prata e também sim do Bitcoin, que reflete também essa alta elevada, mas no fim do vídeo a gente volta a falar do Bitcoin. Então esse é o grande sintoma da desconfiança. E uma evidência dessa desconfiança é a comparação entre preço do ouro e taxa de juro real. Porque historicamente há uma correlação entre as taxas de juros reais de longo prazo, então a taxa de longo prazo menos inflação, e o preço do ouro. Como o ouro é um ativo que não tem rendimento, não tem carrego, quando as taxas de juros reais caem, isso quer dizer, o custo de oportunidade cai, o preço do ouro costuma subir. E o contrário também. Quando as taxas de juros reais sobem, o preço do ouro costuma cair. Porque agora o carrego aumentou, o custo de oportunidade aumentou. Só que às vezes essa correlação se quebra. E é exatamente o que estamos vendo nestes últimos anos, em que não há mais essa evidência empírica, e temos aqui, por exemplo, desde 2020, as taxas de juros reais de longo prazo subiram, aqui é o Tesouro de 10 anos menos inflação, que desde 22 não parou de subir, e o preço do ouro subiu junto. Então, por que a correlação se rompeu? Justamente porque a desconfiança aumentou, assim como a possibilidade de repressão financeira futura. E o ouro está tão demandado por investidores neste ano de 2025, que inclusive supera o SP500 em valorização. Aqui temos em 2025 o SP500 já considerando os dividendos, então o SP500 Total Return,
11% de alta no ano, enquanto o ouro sobe 35,3% e a prata quase 39%. E se ampliarmos o horizonte de análise, últimos 25 anos, ouro contra o S&P 500 Total Return, essa é a foto. Ouro subindo mais de 1.190% e o S&P 500 apenas 592% nesse período. Aí mostra a forte valorização e a busca por segurança do ouro. E aí, para encerrar, um último gráfico que reflete também essa perda de confiança nas moedas fiduciárias, agora por bancos centrais, por governos, já que as reservas internacionais dos bancos centrais alocadas em ouro agora ultrapassam as reservas alocadas em títulos da dívida americana. Este é o gráfico do meu amigo Tavi Costa, da Crescat Capital. Pela primeira vez desde 1996, há mais ouro nas reservas dos países do que treasuries americanos. Portanto, depois de um grande ciclo de endividamento, esses são os grandes sintomas se manifestando. Altas de juros, inflação subindo e ativos de segurança como ouro, em menor medida a prata, e em terceiro lugar, mas para mim até subindo já para a segunda posição, o Bitcoin também. Porque num cenário em que é possível a repressão financeira e que os governos ainda não recorreram tanto a essa ferramenta, mas podem fazê-lo, redirecionando capital forçado de fundos de pensão, de poupança privada, de alguma maneira canalizando de forma forçada dinheiro para financiar a dívida pública, significa que os juros serão artificiais. Não estarão refletindo a perda de poder de compra do dinheiro. E é nesse ambiente que a busca por proteção acaba sendo ainda mais valorizada. E quais são os ativos que tendem a se beneficiar? Justamente o ouro, que não pode ser criado em nenhum laboratório, não pode ser replicado, ele é escasso pela natureza, e depois o próprio Bitcoin, que é o ouro digital, o grande candidato à reserva de valor, à proteção no século XXI. Então, quando a gente olha no longo prazo e coloca em perspectiva os grandes ciclos de endividamento, de juros, de inflação, é sim um momento de inflexão, ele já começou, foi na pandemia, não era o momento, agora estamos assistindo a história financeira sendo escrita. E a busca por proteção, entender quais ativos podem realmente preservar valor ou até ganhar valor ao longo do tempo, é fundamental para proteger o seu patrimônio. E se você quiser aprender mais, eu recomendo o nosso documentário sobre a crise da dívida americana, assim como o nosso aplicativo Follow the Money. Siga o dinheiro, compartilhe o vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e voltamos no próximo. Valeu!